Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodolfo Luna, professor de Física, e nossa aula de hoje vai ser o segundo momento de estática. Vamos falar agora da estática ou do equilíbrio do corpo extenso, tá bom? Para um corpo extenso, como o nome já diz, ele tem as dimensões que são consideráveis, né? A gente precisa de duas condições para afirmarmos que esse objeto está em equilíbrio, tá? Seja ele estático ou dinâmico. Quais são essas duas afirmações? A primeira é uma afirmação um pouco óbvia dentro da física, dentro da mecânica, onde a força resultante sobre o objeto tem que ser nula. Então aqui ainda, dentro do corpo extenso, a força resultante sobre o objeto deve ser nula, para afirmar que vai existir um equilíbrio, tá? Está em equilíbrio o objeto, tá? Essa preocupação nossa, a gente está associada ao que chamamos de equilíbrio de translação. Então, um objeto que tem um corpo extenso, por exemplo, vamos pensar aqui esse piloto, ele pode transladar, ou seja, ele pode se mover para algum lugar, tá? Então, nossa preocupação é que esse objeto esteja estático, tá bom? Seja parado. Então, a força resultante que possa fazer com que ele translade tem que ser nula, tá? Mas esse objeto, ele pode ficar parado no seu lugar, mas ele pode rotacionar. Agora, a gente vai ter agora uma segunda preocupação. Um corpo extenso, ele tem que não transladar e não rotacionar, tá bom? Então, esse não rotacionar é o que chamamos de equilíbrio de rotação. Então, um corpo extenso, para estar nas condições de equilíbrio, ele tem que ter um equilíbrio de translação associada à força resultante nula, e ele tem que ter um equilíbrio de rotação. Aí existe uma grandeza que vai entrar nesse contexto de corpo extenso, que está associada a esse equilíbrio de rotação. Essa grandeza é batizada de momento de uma força ou torque. Tá? Eu gosto muito de falar torque, em vez de falar momento de uma força. Cuidado que você na física já vê a palavra momento em um outro momento, que é um momento linear. Momento linear é o que a gente batiza muitas vezes de quantidade de movimento, que é outro contexto, tá? Aqui é momento de uma força ou torque, tá bom? Então, aqui vai entrar esse conceito de torque no lance da equilíbrio de rotação, ok? Então, pessoal, imagine você com parafusos para serem desatarrachados, certo? Você vai usar uma chave de boca, por exemplo, para isso. Vamos supor que você utilize uma chave de boca e essa chave de boca você encaixa no parafuso, ok? Você encaixa no parafuso e vamos afirmar que essa chave de boca, ela tem um comprimento de 10 centímetros, por exemplo. Tá? Vamos afirmar que tem aqui um comprimento de 10 centímetros. Então, vamos pegar daqui para cá e vamos afirmar que existe um comprimento de 10 centímetros. Para você folgar esse parafuso, tu deve aplicar uma força na chave de boca, né? Ou para cima ou para baixo, tanto faz. Isso vai depender também da rotação do parafuso. Vamos supor que eu vou colocar aqui uma força, vou aplicar uma força aqui de 30 newtons. Ou seja, com 30 newtons eu já consigo desatarrachar esse parafuso, tá bom? A gente pode calcular aí o que chamamos de torque. O torque, ele é definido matematicamente como, né? O torque, ele vai ser definido como? Em alguns livros usa-se o tal, tá? Para torque. Outros livros usam M para chamar de momento de uma força. Então, o momento de uma força, gente, é definido como um produto entre a força aplicada e a distância de aplicação desta força ao ponto de rotação. Tá? Cuidado, isso aqui lembra muito trabalho. Só que trabalho não é torque. Trabalho é força vezes um deslocamento. Isso aqui para trabalho, isso aqui é deslocamento. Algo que está se movendo. Estamos dentro de estática. As coisas aqui não se movem para a gente. Então esse D aqui é apenas de distância, de um ponto a outro. Entre quem, Rodolfo? Entre o eixo de rotação e a ponto de aplicação da força. Tá? Isso aqui é o que definimos como torque, ou momento de uma força. Toda grandeza tem sua unidade de medida. Então, o momento de uma força, ele pode ser medido como sendo força em newtons, esse cara aqui em metro, newton metro, que também acaba sendo bem parecido ou igual a unidade de medida de trabalho. Só que lá em trabalho, esse produto aqui, eu transformo em joule.
Aqui eu não posso transformar em joule, porque isso aqui é distância, já é diferente de deslocamento, tá bom, gente? Então, beleza. Então, o que acontece? A gente pode calcular aqui, por exemplo, num exemplo, o torque, ou o momento preciso para desatarrachar esse parafuso. Então, vamos calcular aqui. Vai ficar como? Então, momento para desatarrachar esse parafuso vai ser a força, que é de 30 newtons, multiplicado pela distância de aplicação da força ao eixo de rotação. Porque o sistema ele vai rotacionar em torno desse eixo. Essa distância que será de quanto? 10 centímetros. Se eu posso manter em 10 centímetros, Rodolfo? Posso. Não vai ficar no Sistema Internacional de Unidades, mas você pode deixar. Vai ficar como aqui? O momento vai ser 300 newton centímetros. Ok? Newton centímetros. Quer dizer que esse momento vai ser um momento ideal para desatarrachar esse parafuso. Então, qualquer força que eu venha aplicar, qualquer circunstância aqui de aplicação de rotação, que seja, no mínimo, 300 newton centímetros, já é o suficiente para fazer esse cara o quê? Comece a girar. Tá bom? Então, quer dizer o seguinte. Se eu tenho o mesmo parafuso aqui, então quer dizer que para desatarrachar esse parafuso, eu vou precisar aplicar que momento? Que torque? 300 newton centímetros. Mas suponha que você pegou uma chave de boca, só que essa nova chave de boca que você agora está com ela, você vai aumentar esse braço dela. Vamos dizer que esse braço agora não é mais de 10 centímetros. Vamos dizer que é um braço de 20 centímetros. Tu vai aplicar uma determinada força para desatarrachar esse parafuso. Certo? Mas acabamos de calcular que o momento para desatarrachar esse parafuso é de quanto? 300 newton centímetros. Então aqui eu vou precisar de quanto? 300 newton centímetros para também desatarrachar esse mesmo parafuso. Então você faz o seguinte. M é igual a FD. Quanto vale o momento para desatarrachar esse parafuso? 300. Não é o mesmo parafuso? A força. Eu quero descobrir qual vai ser agora a nova força. E a distância agora, que antes era 10 centímetros, passou a ser quanto? 20 centímetros. Olha que legal. Multiplicando, passo, dividindo, vou encontrar quem? A força que eu preciso para desatarrachar esse parafuso vai ser de quanto? 15 newtons. Então quer dizer que, para um braço de 10 centímetros, para uma chave de 10 centímetros de comprimento, eu preciso de uma força de 30 newtons para desatarrachar esse parafuso. Mas para desatarrachar o mesmo parafuso, se eu aumento o braço, a minha força diminuiu. E perceba que é a relação direta. Quando eu dobrei o tamanho da chave de fenda, da chave de boca, desculpa, a minha força caiu pela metade. Então, essa é a condição que existe dentro do torque. Você aumenta o braço de força e, consequentemente, a força que para você aplicar diminui. Então, por exemplo, você tem uma chave de boca em casa desse tamanho, você vai folgar um parafuso, você coloca a força e não consegue. Aí você pode pegar uma extensão, né? Aqui, ó. Você aplica aqui, certo? Bota lá e você foi e aumentou o teu braço de força. Então você agora vai precisar aplicar uma força menor para desatarrachar aquele parafuso que você não estava conseguindo. Então isso é a ideia do torque, do momento de força, que está atrelado em várias situações do dia a dia. Tá bom, gente? Beleza? Então, abrir uma porta, a gente abre a porta próxima do eixo de rotação ou longe do eixo de rotação. Perceba que quanto mais afastado tivermos do eixo de rotação, menor é a força necessária para fazer rotacionar aquele objeto em torno daquele ponto. Beleza, gente? Então, ó, moleza bacana. Então, não esquece. Torque é força vezes distância. Distância de quê? Do ponto da aplicação da força ao eixo de rotação. Essa distância, os livros costumam chamar de braço de força. Então, isso aqui é o braço de força ou linha de força. Tá bom, gente? Ok? Mas vamos agora trabalhar no exemplo mais corriqueiro nos livros de física em relação a torque. Vou apagar o quadro, vou fazer aqui o esquema para a gente continuar. Rapidinho. Bem, vamos lá, vamos continuar. Bem, fechando, o conceito de momento de força ou de torque, a gente pode pensar da seguinte maneira. É a média capacidade que uma força possui em rotacionar um objeto em torno de um
ponto. Então, se uma força tem a capacidade de rotacionar determinado corpo, nós podemos atrelar que ela está gerando um torque ou um momento. Tá bom, gente? Lembrando que momento é força vezes distância. Acabou de ver isso. Voltando para cá. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o mais corriqueiro, tá? E o mais simples para a aula da gente aqui, para entender um pouquinho como é que acontece as coisas aqui. Eu tenho uma barra apoiada, tá? Em, sei lá, um apoio qualquer, tá? Nós dizemos que essa barra, nessas condições naturais, ela está em equilíbrio, gente? Não vai. Ela vai tombar, né? Ela vai cair para esse lado. A não ser que essa apoio estivesse onde? No meio da barra. Por que a gente fala isso? Porque a gente fala que, tratando o objeto como um objeto homogêneo, ou seja, toda a massa dele se distribui igualmente por todo o corpo, a gente pode dizer que existe um ponto nesse objeto chamado de centro de massa, onde nós consideramos toda a massa dele concentrada neste ponto, para fins de cálculos, tá bom? Então, se a massa dele está concentrada naquele ponto, a gente pode dizer também que o peso dele está concentrado naquele ponto, tá? Então, se o objeto ele é homogêneo e você sabe qual figura geométrica que ele descreve, que ele tem formato, você pode dizer que o centro de massa dele coincide com o centro geométrico dele. Então, a gente vai dizer que, ao longo dessa barra tem massa, tá? Mas o peso dela vai estar concentrado no meio dela, no centro de massa dela, tá? Eu vou ter aqui uma força, que é a força-peso, puxando essa barra para aí. Consequentemente, essa força-peso vai o quê? Rotacionar essa barra, então ela não vai estar em equilíbrio. A ideia é que ela esteja em equilíbrio. Nesse caso, para ela estar em equilíbrio, existem algumas possibilidades. Por exemplo, se nós colocarmos uma força aqui, gente, chamar aqui de F1. Essa força F1, ao aplicar essa barra, não vai manter essa barra em equilíbrio, tá? Não vai. Então, vou deixar ela aí, tá? Como essa barra está tombando por conta do peso nesse sentido, existem duas possibilidades. Ou eu coloco uma força desse lado para equilibrar, ou uma força desse lado aqui para cima para equilibrar. Vou dizer que existe uma força aqui para cima para equilibrar. Vou chamar aqui de F2. Tá? Então, P tenta girar essa barra no sentido horário e F tenta girar ela no sentido o quê? Anti-horário, tá bom? F1 não está girando ela, tá? Mas presta atenção. Como é um corpo extenso, eu não quero que ele translade e nem rotacione. Nessas condições, nós já estamos eliminando a rotação. Porque esse cara aqui tende a rotacionar para um lado e esse para o outro. Já eliminamos aí uma possível rotação. Mas nós não eliminamos uma possível translação. Porque aplicando só essa força aqui, essa barra vai se mover nessa direção. Então ela não vai rotacionar, mas ela vai transladar. Para evitar essa translação, a gente faz o quê? Aplica uma força do oposto de mesma intensidade a F1. Então vamos colocar aqui o F3. Então F3 sendo igual a F1, a gente agora está, além de eliminando a rotação, por conta desse cara, a gente agora está eliminando quem? A translação. Beleza, gente? Então esse cara aqui é possível estar em equilíbrio. Existe outra condição aqui também, outra situação. Se essa barra aplica uma força nesse apoio, esse apoio aplica uma força na barra. Ação e reação. Essa força, eu vou colocar aqui uma força R para cima, batizando de força de reação do apoio. Pronto, gente. Essas são as forças que podem atuar nessa barra de maneira que ela fique em equilíbrio. Quais são as condições para que um corpo extenso esteja em equilíbrio? Primeiro, a força resultante sobre ele deve ser nula. Ou seja, tudo que aponta para a direita tem que ser igual a tudo que aponta para a esquerda. Tudo que aponta para cima tem que ser igual a tudo que aponta para onde? Para baixo. Tá bom, gente? Então a gente vai afirmar que ao longo da vertical eu tenho F1 e F3 em sentidos opostos. Para que esteja em equilíbrio, elas devem ser o quê? Iguais. Então, a condição de que a força resultante deve ser nula, gente, a gente pode chamar que F1 deve ser igual a quem? A F3. Isso é a primeira condição. Isso aqui para o eixo o quê? Horizontal. Para o eixo vertical, eu tenho quantas forças para cima? R e F2. E quantos para baixo? Uma, peso. Então, para manter o sistema em equilíbrio aqui, as forças que apontam para cima, ou seja, R mais F2, tem que ser igual à força que aponta para baixo a quem? Peso. Pronto, gente. Então, isso aqui está dentro da primeira condição.
a força resultante deve ser nula sobre essa barra, satisfazendo essa situação aqui. Só que, além disso, eu tenho que também me preocupar com as rotações. Lembre-se que o torque ou o momento está associado à capacidade de rotação. Então, de todas essas forças, a gente pode associar que essas duas estão gerando rotação. Então, esse cara rotaciona em um sentido horário e esse anti-horário. Então, a capacidade que P tem de girar de um lado tem que ser igual à capacidade que o outro tem de girar no sentido oposto. Com isso, essas capacidades sendo iguais, a barra vai se manter na horizontal. Resumindo, o momento da força-peso tem que ser igual ao momento da força F2, certo? Para que não haja rotação. Então, está positivo, passo negativo, momento do peso menos o momento de F2, tá? É igual a zero. Eu ainda posso escrever isso aqui, gente, assim, ó, mais menos F2. Por que eu escrevi assim? Porque eu quero afirmar o seguinte, que se eu somar todos os momentos ao longo de um corpo, para ele estar em equilíbrio, esse somatório dá quanto? Tem que dar zero. Então, além da força resultante ser nula, o somatório de todos os momentos, de todas as forças, deve ser o quê? Deve ser nulo, tá? Agora, cuidado. Aqui eu coloquei mais para MP e menos para MF2. Por quê? Porque P rotaciona de um sentido e F2 em sentido oposto. Você tem que adotar um sinal diferente de momentos para cada um desses. Quem adota é você. Nesse caso nosso aqui, MP sendo positivo é porque qualquer força que possa rotacionar no sentido horário, eu vou adotar um momento positivo. E qualquer força que tenta girar no sentido anti-horário, vai ter momento que negativo. Essa é a tua preocupação na hora de resolver o problema. Então tá aí, gente. Corpo extenso, eu preciso de duas condições. A força resultante ser nula e o somatório dos momentos das forças também ser nula. Lembrando que o momento é força vezes distância. Essa distância, gente, pode ser qualquer distância que você adote ao longo da barra, tá? Então você vai ter que adotar um referencial. Rodolfo, eu posso adotar um referencial aqui? Posso. Pode sim. Então todos os momentos de todas as forças vai ter como referencial esse ponto. Então o momento de R é essa distância, o momento de P é essa distância e o momento de F2 é todo esse tamanho da barra. Ah, Rodolfo, eu não quero colocar esse ponto aqui não. Eu posso colocar aqui? Pode. Então essa distância, gente, esse braço de força, vai ser em relação ao ponto de referência que tu adotar ao longo do problema, tá? Depois que tu pegar a ideia da coisa, vai ter pontos que vai ser melhor ser colocado ou não, tá bom, gente? Então tá aí. Gostou do vídeo? Então deixa aí teu like, deixa aí teu comentário, compartilha. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Sim, lembrando, se eu aplico uma força oblíqua, tá? Se eu aplico uma força aqui oblíqua, tá? Essa força aqui, ela gera dois movimentos, né? Duas possibilidades. Ela está empurrando a barra para lá, para a esquerda, e ao mesmo tempo empurrando a barra para onde? Para baixo. Então, entre a componente de F4 que aplica a força para lá e a componente que aplica a força para baixo, essa para baixo é a que pode gerar o quê? O torque. A componente para a esquerda é o que pode transladar a barra. Então lembre-se, as forças que podem gerar torque são forças perpendiculares ao eixo de rotação, tá? Perpendiculares ao eixo de rotação. Essa força aqui eu decomponho em duas componentes. Uma componente para cá e a outra para baixo. Das duas componentes dessa força, essa componente é a que pode gerar um torque ao longo da barra. Beleza, gente? Ok? Então até a próxima. Bons estudos e estamos juntos, tá? Fiquem em paz.